Glória a Deus. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que está em 2 Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal de Judá, com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos, que assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e os filhos de Abinadab guiavam o carro novo. Foram, pois, levando-o da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Mas a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita, e o Senhor abençoou a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. E quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou bois e animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante da arca do Senhor, e Davi estava cingido de um éfode de linho. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Agora vamos ver o versículo 20. Então Davi voltou para casa para abençoar, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Amém, Jesus. Prezados irmãos, às vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus, queremos fazer algum projeto para Deus, e a melhor coisa que nós devemos fazer, quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, nós devemos orar ao Senhor para saber o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, como nós vamos fazer e quando nós vamos fazer. E se por um acaso você começar a fazer alguma coisa para Deus, algum projeto que você idealizou no seu coração ou até colocou no papel, e você sentir que aquilo não está fluindo, a melhor coisa é parar. Nada de teimosias. Porque existem pessoas que às vezes começam alguma coisa e não está dando certo, não é da vontade de Deus, não é propósito de Deus. Em vez de parar, fica na teimosia. Agora eu comecei e eu vou fazer, porque se eu comecei as pessoas vão me criticar porque eu parei. Mas a melhor coisa é ter a humildade de parar aquilo que está fazendo e retomar em oração para saber aquilo que realmente o Senhor quer que você faça. Quando nós olhamos nesse texto, prezados, Davi estava fazendo algo que era da vontade de Deus.
Davi estava fazendo algo que seria realmente o propósito de Deus, trazer a arca da casa de Abinadab para Jerusalém, onde ele havia preparado já um lugar para a arca de Deus. Mas quando ele está trazendo a arca de Deus, o que ele faz? Em vez de ele seguir a orientação da palavra de Deus, ele faz como os filisteus fizeram, colocam a arca de Deus em cima de um carro novo, então estão agora trazendo a arca. Havia muito cântico, havia muitos instrumentos ali tocando, e o povo estava até alegre, mas estava fazendo a coisa da maneira errada, não estava seguindo a orientação de Deus. E quando a arca estava sendo conduzida, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, que os bois tropeçaram, e naquele momento ali o Senhor fulminou a Uzá. Houve rotura, houve um corte em Uzá, sangue foi jorrado daquele lugar, e Davi então resolveu parar de conduzir a arca de Deus. Resolveu deixar a arca de Deus na casa de Obed-Edom, e depois que ele viu que Obed-Edom estava sendo abençoado por causa da arca de Deus, o que ele faz? Ele pega novamente, vai saber como conduzir a arca de Deus, e pega a arca de Deus da casa de Obed-Edom, da maneira que Deus queria, sendo carregada por varais pelos levitas, não era num carro de bois. E ele então conduz a arca para Jerusalém, no meio de muita alegria, de muita euforia. E Davi, naquele momento que está conduzindo a arca novamente, ele vai inovar. Ele pega, e estava vestido de um éfode, e está dançando agora ali na frente da arca de Deus. Chama a atenção do povo para a sua pessoa, dançando ali. E ele dança de tal forma que certas partes do seu corpo começam a aparecer. E a sua esposa, Mical, quando vê Davi fazendo aquilo, que o seu corpo estava aparecendo de uma forma inadequada, ela olha Davi fazendo aquilo e o despreza. E quando Davi chega na sua casa, ela fala para ele: quão honrado foi o rei de Israel hoje, se despindo diante das mulheres dos seus servos. Como honrado foi o rei de Israel, se despindo como qualquer pessoa. Davi foi reprovado, prezados irmãos. Mas o que nós queremos falar nesta noite, prezados, sobre algumas consequências que pode sobrevir quando estamos executando um projeto de Deus da forma errada. Davi estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus, mas estava fazendo da forma errada. E a primeira coisa que aconteceu ali foi morte em lugar da vida. Até parece que você vai dizer: o pastor gosta de falar de morte, essa é a terceira vez que ele prega. Mas o que aconteceu foi isso mesmo, prezados: veio a morte em lugar da vida. Deus quer, quando nós estejamos fazendo a sua obra, Deus quer que nós o façamos com vida, o Espírito Santo manifestando, o Espírito Santo fluindo, e haja também alegria no nosso coração. Mas nós vemos ali que quando Uzá estendeu a sua mão, ele foi morto. Por quê? Porque a coisa estava sendo feita da maneira errada. Davi estava conduzindo a arca de Deus em cima do carro de bois, coisas que não era para ser feito desta maneira. Então, em vez, meus prezados, de ter vida, estava tendo morte. Os bois tropeçaram. Eu acredito que isso daí não foi por um acaso. Os bois não tropeçaram por um acaso. Já alguma coisa estava acontecendo mesmo antes desse momento assim, porque eles colocaram a arca de Deus em cima do carro de bois. Quem deveria mexer na arca de Deus eram os levitas, e nós não vemos menção de levitas por aqui. Então eles já vinham fazendo a coisa da forma errada. Fazendo a coisa para Deus da forma errada, veio a morte em lugar da vida. Quando nós olhamos lá no princípio da Bíblia, meus prezados, e vemos Abel e Caim trazendo uma oferta para Deus. A Bíblia diz que Caim trouxe do produto da terra e Abel trouxe uma ovelha, trouxe um cordeiro, não sei bem o que ele trouxe, mas os dois trouxeram uma oferta para Deus. Existia ali algum erro em trazer cada um a sua oferta? Não, cada um trouxe daquilo que tinha.
aquilo que nós temos, nós entregamos para Deus, e eles entregaram para Deus. Só que existia uma coisa: Abel estava com o seu coração limpo diante de Deus, ao passo que Caim já tinha alguma coisa no seu coração contra Abel. Pastor, por que o senhor pode afirmar isto? Porque nós vemos que mais tarde, Caim chama Abel para o campo e o mata. Você acha que este ódio pelo irmão nasceu de uma hora para outra? Não, este ódio já vinha de muito tempo, porque Caim era o filho primogênito, era o filho único, e de repente vem Abel, e os pais voltam a sua atenção para quem? Para Abel, e Caim fica do lado. Então aquilo já vinha nascendo no coração dele. Então eu posso acreditar, prezados, que embora os dois trouxessem oferta para Deus, um trouxe oferta para Deus de uma maneira inadequada, o seu coração não era reto diante de Deus, e por isso Deus rejeitou a oferta. A palavra de Deus diz assim: quando vires trazer uma oferta para Deus, e ali no altar você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a oferta, vai, reconcilia-te com o teu irmão, depois vem e entrega a sua oferta. Muitas vezes, prezados, nós estamos fazendo a coisa que deve ser feita, mas nós estamos fazendo a coisa da maneira errada, e aí o que vai acontecer igual aconteceu com Abel e Caim. O irmão vai ser abençoado e eu não vou ser, mas eu estou fazendo a mesma coisa. Por quê? Estou com raiva daquele irmão. Não gosto daquele irmão, porque ele está sendo abençoado, eu não estou sendo, mas o coração é que fala mais alto. Então, prezados, em vez de haver vida, haverá morte.